A Fórmula 1 sempre foi uma arena em que palavras têm tanto peso quanto resultados em pista. E quando um chefe de equipe fala, principalmente no caso de uma escuderia prestes a iniciar um dos projetos mais ousados da história recente do automobilismo, o mundo para ouvir. Foi exatamente isso que aconteceu quando o comandante da Audi decidiu abrir o jogo sobre Gabriel Bortoleto, o jovem brasileiro que já conquistou espaço nos noticiários e nos corações dos fãs. Suas declarações foram diretas, carregadas de uma sinceridade rara nesse universo, onde quase sempre os discursos são calculados, políticos e distantes da emoção. E o impacto foi imediato, tanto dentro do paddock quanto fora dele. O que se viu após as falas foi uma onda de repercussão que atravessou fronteiras. No Brasil, o nome de Bortoleto virou manchete. Na Alemanha, torcedores e jornalistas começaram a especular sobre o encaixe perfeito de um talento em ascensão dentro do projeto grandioso da Audi. No restante do mundo, analistas entenderam que havia mais do que simples cortesia por trás das palavras. Havia, sim, uma estratégia cuidadosamente planejada. Porque quando uma marca como a Audi, que investe bilhões de euros para marcar sua entrada oficial na Fórmula 1, decide mencionar um piloto, é porque ela realmente enxerga nele algo especial. E o que torna Gabriel Bortoleto especial? Essa é a pergunta que muitos fãs, ainda não acostumados a vê-lo no centro das atenções, se fazem. O chefe da Audi respondeu de maneira clara: é a combinação de maturidade e velocidade. Ele destacou que o brasileiro tem algo raro nos jovens pilotos: a capacidade de pensar além da volta rápida, de entender o contexto de uma corrida e de agir com frieza quando todos ao redor se deixam levar pela pressão. Essa qualidade, que normalmente só aparece após anos de experiência, Bortoleto já apresenta em seu primeiro ano completo. Mas não se trata apenas de comportamento. O chefe da Audi também chamou a atenção para a forma como Bortoleto extrai performance do carro. Em várias ocasiões, mesmo sem ter em mãos o equipamento mais competitivo do grid, o brasileiro conseguiu resultados acima do esperado. Não se limitou a lutar contra adversários diretos, mas colocou pressão sobre equipes mais estruturadas, mostrando que, se tivesse o material certo, poderia brigar em posições muito mais nobres. Essa habilidade de superar as limitações do carro é, segundo o dirigente, uma das marcas que diferenciam pilotos medianos de futuros campeões. A fala do chefe da Audi ganha ainda mais força quando se coloca em perspectiva o projeto da equipe. A Audi não entra na Fórmula 1 para ser figurante. O investimento em infraestrutura, tecnologia e pessoal é gigantesco. A fábrica em Nürburgring foi ampliada, engenheiros renomados foram contratados e os planos são claros: em poucos anos, disputar títulos. Para isso, precisam de pilotos que não apenas pilotem, mas que ajudem a construir o time, a moldar o carro e a desenvolver o espírito vencedor. O dirigente deixou claro que enxerga em Bortoleto esse perfil. Não apenas a velocidade pura, mas também o espírito colaborativo, a inteligência para dar feedbacks úteis e a paciência necessária para fazer parte de um processo de crescimento. Esse tipo de reconhecimento, vindo de um chefe de equipe em ascensão, tem múltiplas camadas de impacto. Primeiro, coloca pressão sobre os rivais. Equipes como McLaren, Mercedes e até Ferrari já vinham observando Bortoleto. Agora, com a Audi sinalizando interesse público, todas precisam acelerar seus planos, sob o risco de perderem um talento que pode se tornar peça-chave no futuro da Fórmula 1. Segundo, valoriza o próprio piloto, que passa a ter mais voz em negociações e ganha confiança em sua trajetória. E terceiro, reacende no Brasil uma chama que estava adormecida há anos: a esperança de ver novamente um piloto não apenas presente na F1, mas disputando títulos e integrando projetos sérios de campeonato. Não se pode esquecer o peso que o mercado brasileiro tem nesse jogo. Para a Audi, ter um brasileiro em seus planos significa conquistar milhões de torcedores apaixonados. O país é um dos maiores consumidores do automobilismo mundial, e sua torcida se mantém fiel mesmo em tempos de ausência de vitórias. O chefe da equipe sabe disso, e suas falas também carregam um tom estratégico de marketing. Ao citar Bortoleto, ele não apenas reconhece um talento, mas também planta no imaginário coletivo a imagem da Audi como a equipe que pode devolver ao Brasil a glória perdida. É uma jogada que mistura esporte e negócio, mas que, se concretizada, pode render frutos em pista e fora dela. Para Gabriel Bortoleto, o momento é crucial. A cada corrida, cada treino classificatório, cada volta rápida, ele sabe que está sendo observado com lupa. Suas performances já não são avaliadas apenas pelo resultado em si, mas pelo potencial que demonstram para o futuro. O chefe da Audi deixou claro que o brasileiro já chamou atenção, mas agora precisa consolidar essa imagem. É a fase em que erros pequenos podem custar caro, mas também aquela em que um resultado surpreendente pode catapultar sua carreira para outro patamar.
O impacto das falas também deve ser entendido dentro do próprio ambiente da Audi. Os engenheiros e diretores técnicos sabem que, ao citar um nome como o de Bortoleto, o chefe da equipe cria uma narrativa interna. Isso gera motivação, expectativas e até debates dentro da estrutura. Alguns defendem que o time precisa de pilotos veteranos para consolidar a base. Outros, que jovens como Bortoleto são fundamentais para moldar o futuro desde já. Essa tensão é natural em qualquer equipe em construção, mas as palavras do dirigente deixam claro que o brasileiro faz parte dos planos de médio prazo. Na imprensa internacional, as análises foram unânimes. O reconhecimento público da Audi a Gabriel Bortoleto não foi um gesto vazio. Foi, sim, uma jogada de xadrez no tabuleiro da Fórmula 1. Os jornais europeus ressaltaram que a Audi não costuma se pronunciar de forma aleatória. Cada palavra é pensada, cada declaração faz parte de uma estratégia maior. Nesse caso, a estratégia foi dupla: valorizar um piloto que de fato chamou atenção e ao mesmo tempo posicionar a Audi como uma equipe aberta a talentos globais, sem se prender apenas a nomes tradicionais do automobilismo europeu. O Brasil, órfão desde os tempos de Ayrton Senna e Felipe Massa, encontra em Gabriel Bortoleto a chance de se reconectar à Fórmula 1 em alto nível. As palavras do chefe da Audi, portanto, não ecoam apenas nos paddocks, mas também nos bares, nas casas e nas arquibancadas lotadas de Interlagos, onde torcedores sonham em ver a bandeira verde e amarela novamente no pódio. Se depender do dirigente, esse sonho pode estar mais próximo do que muitos imaginam. No fim das contas, o discurso do chefe da Audi sobre Bortoleto foi mais do que um elogio. Foi um manifesto. Um recado de que a nova fase da Fórmula 1 não será apenas sobre carros mais tecnológicos e equipes mais ricas, mas também sobre pilotos capazes de inspirar. Gabriel Bortoleto foi colocado nesse pedestal, e agora carrega consigo a responsabilidade de justificar cada palavra dita. O futuro ainda está em aberto, mas uma coisa é certa: o nome do brasileiro já entrou, definitivamente, no radar da Audi, e isso,